Hoje, principalmente, né? É. Ah, sim. Indo mais para esse papo da Gut, né? Hoje você é gerente de projeto na Gut, uma agência de publicidade. Explicar um pouco para o pessoal o que que é uma agência de publicidade e também eu queria muito saber como é o seu dia a dia. Porque a Gut é uma empresa que tem escritórios em vários lugares do mundo, atua com marcas enormes. Como é esse dia a dia? Cara, a Gut foi. É legal ter falado aqui, mas a Gut é um sonho, assim. A Gut é uma agência, como todas as outras. Existe aí também muito essa questão das pessoas falarem muito que, ai, nossa, agência é uma vida de maluco, assim. Cara, de fato, a gente trabalha muito, mas a Gut é diferente. Não tô falando isso só porque eu tô na Gut, tô falando isso porque eu vi uma realidade. Foi um dos motivos que voltaram pra publicidade foi a Gut. O que, como que é o nosso dia a dia, assim, vou tentar resumir. Normalmente, quando você entra numa agência, você normalmente recebe um cliente, né? Isso, pelo menos na Gut, é assim. Então, você entrou numa área em específica, você vai receber os clientes que você vai trabalhar. A Gut, por exemplo, tem, cara, acho que, sei lá, uns 20 e poucos clientes, talvez até mais. Não sei muito bem a conta aí, mas tem bastante cliente. E você não tem como você trabalhar para todo mundo, porque você é um ser humano. Então, normalmente, eles te dão uma conta em específica que normalmente também encaixa ali. A partir do momento que você entra nesse cliente, você começa a trabalhar com um grupo seleto de pessoas que também foram selecionadas para aquele cliente. E vocês sempre vão receber, que a gente, né, comumente chama de briefing, do que a empresa quer trabalhar durante ali um ano. Às vezes são projetos, a gente também tem muito na Gut de pegar projetos menores, mas agências no geral a gente trabalha anualmente. Então, o cliente vai lá, passa para você o que ele quer trabalhar no ano, e a partir disso, de fato, o trampo começa. É o momento que a gente pega esse briefing, pega esse resumo do que eles querem fazer, a gente entende, a gente vê quais são as saídas criativas. A Gut é muito criativa, o nosso foco é a criatividade. Então a gente pega e entende as saídas criativas que a gente tem para aquele cliente para fazer uma campanha que seja memorável. E a partir disso a gente entra num fluxo de trabalho, de aprovação para que, de fato, mais uma vez voltando para o que eu falei, para que esse projeto tenha começo, meio e fim. E para que no fim ele seja entregue exatamente o que foi se esperado no início. Então, eu acho que esse é um pouco do nosso dia a dia, assim. É, Quando você fala anual, parece que você não trabalha muito. Mas não, muito pelo contrário, você trabalha muito, você tem 1 milhão de coisas para entregar durante esse ano. Você tem sempre prazos, isso é uma coisa muito importante também para o gestor de projeto, saiba prazo, saiba lidar com prazo. E então, assim, é muita, muita, muita coisa, são um fluxo muito grande de produção, mas é isso. A gente vai se adaptando aqui e ali. E você já fez outra pergunta, eu esqueci agora. Como que é trabalhar com a Gut sendo ela internacional, é isso? Bom, sobre como é seu dia a dia sendo uma empresa internacional, né? A Gut, por mais que ela seja internacional, a gente não tem um contato muito assíduo com as outras Guts. Se eu não me engano, são 7, mais ou menos. E aí depende muito do cliente que for entrar. Então, por exemplo, tem clientes que eles exigem que tenha. Vou dar um exemplo da própria Coca, assim. Quando eu entrei para o projeto de Coca-Cola, não tinha só uma Gut participando, então tinha 3 Guts participando, né? Então tinha a Gut Brasil, tinha a Gut Estados Unidos e tinha a Gut Argentina. Então você imagina a loucura que era, mas assim, deu super certo. Mas é bem difícil a gente trabalhar com as outras Guts. Normalmente a gente trabalha sozinho. Com clientes internacionais a gente trabalha sozinho, porque o cliente tem isso de ir atrás da Gut, mas ir atrás do escritório que ele preferir, ou que ele achar que existe mais possibilidade dele ganhar prêmio, também tem muito isso. E aí depende dos projetos. Alguns projetos o cliente deixa a gente fazer essa junção aí das outras Guts. E é uma loucura, porque, cara, você tem que entender. Às vezes você entra numa reunião, tem gente espanhol, tem gente falando inglês, você fala, meu Deus, eu vou falar agora inglês, espanhol, português, o que que eu vou falar?
Mas é muito Nossa. legal, assim, é uma experiência. Então, basicamente, você tem esses clientes internacionais para campanhas internacionais, tem clientes internacionais para campanhas nacionais e clientes nacionais, enfim, campanhas nacionais. É Sim, uma realmente. É muita coisa. exatamente. É um leque, assim. Vai depender também muito do que o cliente vai querer.